Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Eu sou o professor Harrison e hoje nós vamos ver mais uma aula de Química, tá? Nós vamos falar sobre a separação de misturas, tanto homogêneas como heterogêneas. Mas não se preocupe que apesar do assunto ser bastante extenso, eu vou fazer ele em blocos, assim a gente consegue entender melhor e fica até mais fácil da gente estudar também, tá bom? Mas antes de começar a aula, eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative todas as notificações também. E aproveite para seguir todas as nossas redes sociais. E assim você vai ficar sabendo em tempo real todos os vídeos que forem postados aqui. Gente, quando a gente fala em separação de misturas, é importante que a gente entenda que existem basicamente dois tipos de misturas, tá? Então existem as misturas heterogêneas, que são as que a gente vai ver agora, e as homogêneas, que eu vou falar daqui a pouco. Uma substância heterogênea é aquela substância que ela apresenta duas ou mais fases. Ou seja, quando você olha para uma mistura, você consegue perceber mais de uma substância. Por exemplo, quando você mistura água e óleo, você consegue perceber que depois de um tempo o óleo fica separado da água, né? O óleo fica na parte de cima e a água fica na parte de baixo. Então aí a gente tem uma mistura, porque você tem as duas substâncias, e ela é heterogênea porque você consegue perceber claramente as duas fases, tá? Mas aqui eu estou falando para vocês uma mistura. Na aula de hoje a gente vai entender como é que a gente separa essas misturas, tá? Como é que a gente faz para retirar essas misturas e fazendo com que elas voltem a ser substâncias novamente. Então, como eu ia dizer para vocês, são vários tipos de separações de misturas. Eu vou mostrar as principais para vocês e para facilitar ainda mais, eu separei ela em blocos, tá? Então esses blocos vão facilitar no entendimento, tá? Vocês vão ver que é um assunto bem extenso, só que do jeito que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou mostrar algumas imagens, assim a gente consegue entender de forma mais clara, tá bom? A primeira forma, o primeiro bloco que eu vou dividir aqui para vocês, vai ser o bloco de separação de vários sólidos. Depois a gente vai falar da separação somente de líquidos, depois a separação de líquidos e sólidos, e assim sucessivamente, tá? De gases e sólidos, e gases e líquidos, tá? Então vou mostrar passo a passo para vocês. Vamos começar aqui com a separação de sólidos. A primeira forma, eu quero que você entenda também que nessa separação de misturas heterogêneas, ela vai acontecer de forma mecânica, tá? Então a gente não vai usar processos físico-químicos. Isso quer dizer o quê? Que além de serem processos mais fáceis de se fazer, inclusive você faz muito desse processo na sua casa. Por isso que é importante a gente entender esse assunto aqui, tá? Eu estou falando a parte química, mas não necessariamente ela será feita em laboratório. Você vai ver que muito desse processo aqui a gente já faz em casa. A gente só não sabe o nome, mas a gente vai ver a partir de agora como é que funciona. O primeiro deles que a gente vai ver é a flotação. A flotação, ela também pode ser chamada, em algumas provas você pode ver ela como sedimentação fracionada. O que é isso? A flotação é quando você tem um sólido mais denso e misturado a um sólido menos denso. Tá? Então o que a gente faz? A gente coloca um líquido com uma densidade intermediária, né? E geralmente a gente usa água para fazer isso. Então imagina aí que você tem um pote com um pouco de serragem no fundo e areia, né? Essa areia está misturada na serragem. Como é que a gente faz para separar? A gente joga a água dentro. Quando a gente coloca a água dentro dessa mistura, o sólido que tiver a densidade menor, ele vai flutuar na água. Então a gente consegue separar isso daí daquele que estava lá no fundo, né? Que é a parte mais densa. Então no caso a areia vai ficar no fundo, a água e a serragem vão ficar flutuando porque por eles terem uma densidade menor do que a da areia. Então bem simples essa daí. A próxima que a gente vai ver vai ser a levigação. Então essa separação de sólidos chamada levigação, ela acontece principalmente aí nos garimpos, né? Então você já deve ter visto em algum lugar os garimpeiros ali na beira de um rio, ele pega aquela baciazinha com um monte de terra do fundo do rio, né? E começa a fazer movimentos giratórios. Quando ele está fazendo esse movimento giratório, ele está criando uma corrente naquela água. Ou seja, a levigação é justamente isso. É quando você tem sólidos de densidades diferentes, de pesos diferentes, e aí quando você passa uma corrente de água, o que for mais leve vai ser levado, né? E o mais pesado fica. Então lá na mineração do ouro eles fazem isso. Na hora que o minerador está fazendo aquilo, ele está jogando água, está levando a água, aquela água está levando aquela areia com o intuito de sobrar somente a pepita de ouro, né? Então é assim que é feito o processo de levigação, também é bem simples. Outro processo, também vocês conhecem, inclusive muitos de vocês já fazem em casa, é a peneiração. Essa peneiração é utilizando uma peneira. Então, com o auxílio dessa peneira, a gente consegue separar aí o sólido maior de um sólido menor.
Então é claro que o sólido menor ele vai conseguir passar pelos buraquinhos aí da peneira, enquanto o sólido maior vai ficar preso nessa peneira. Tá? Então isso aí a gente usa no dia a dia, né? Então a gente vê aí o pedreiro, por exemplo, quando ele quer construir uma massa mais grossa, uma mais fina, ele vai utilizar uma areia mais grossa, mais fina, e para poder separar essa areia ele vai utilizar justamente uma peneira. Outro processo muito comum é a catação. Essa catação a gente vê em vários locais, mas eu me lembro quando eu era mais novo, eu lembro que a minha mãe mandava, ela separava o feijão em cima da mesa e pedia para eu ficar catando as sujeiras, as impurezas que vinham naquele saco de feijão. Antigamente era mais comum vir pedras, vir folhas, vir outras sementes, né, de milho, por exemplo, que as indústrias até faziam isso para que o saco de feijão ficasse mais pesado, né, uma forma de burlar aí o sistema, né. Então o que a gente fazia? A gente tinha que catar isso daí com a própria mão. Hoje em dia nem é tão necessário fazer isso, mas a gente catava mesmo ali com a mão essas pedras, essas impurezas. Por isso que o processo é chamado de catação. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é aí do seu lado provavelmente deve ter um estojo com seus lápis, né, suas canetas. Se eu pedir para você pegar uma borracha dentro do seu estojo, o que você vai fazer? Você vai separar aqueles lápis daquelas canetas para pegar somente a borracha. Ou seja, você está catando aquela borracha no meio do seu estojo. Tá? Então esse é um procedimento também bem simples, é muito utilizado aí para separar dois tipos de sólidos. Por último, nós temos a separação do tipo magnética. A separação magnética é aquela que você usa o magnetismo. Então todo material que tiver propriedades magnéticas vai ser atraído por um ímã, por exemplo. Né? Então vamos dar um exemplo aqui. Tente imaginar aí uma serraria ou serralheria, né? Um local onde a pessoa esteja fabricando janelas de ferro. Então a pessoa está fabricando aquele material ali, está serrando para cá, serrando para lá, fazendo solda, e está caindo pó de ferro ali no chão, né? Pó desse material ali no chão. E depois o dono dessa serralheria, dessa oficina, ele pode pegar esse material que está ali e reaproveitar. Só que como é que ele vai fazer para reaproveitar? Ele vai varrer o chão ali, juntar? Se ele fizer isso, todo o material vai vir junto com a sujeira, vai vir junto com a areia e tudo mais. Não é isso que ele quer. Então, para separar aquele ferro daquela areia, daquela sujeira que está ali, ele simplesmente usa um ímã. Então, aquele ímã vai atrair todo aquele ferro de novo e depois ele só faz varrer essa areia e jogar fora. Tá? Então, esse processo também é bem simples, utilizando um ímã aí, a gente consegue fazer essa separação. Tá? Então, agora nós vamos ver a separação entre vários líquidos. A separação entre vários líquidos, ela vai ser utilizado um processo que é semelhante, tá? O que a gente vai usar de diferente é só a forma, mas o processo é basicamente o mesmo, é um processo chamado decantação. Essa decantação, ela significa o quê? Quando você tem dois líquidos misturados, se você esperar um tempo, esses líquidos acabam se separando, né? Então vamos dar um exemplo aí que serve para os dois casos. Se a gente misturar água e óleo, essa água e esse óleo ali vão estar misturados durante algum tempo e se você esperar, ela vai acabar se separando. O óleo vai ficar na parte de cima, a água vai ficar na parte de baixo, conforme a densidade de cada um. Então, como já estão separados, eu consigo ver as duas diferenças, os dois líquidos, eu posso separar utilizando o processo de sifonação, ou a decantação por sifonação. O que é esse processo? Eu vou pegar um tubo ali de borracha, por exemplo, e vou retirar aquela parte de cima por meio da sucção ou por meio da diferença de pressão, né? Então eu tiro só aquele óleo que está na parte de cima, eu chego ali com aquela borrachinha e puxo para fora, tá? Então esse processo é o de sifonação. Essa borrachinha pode ser chamada de sifão também, por isso que é chamado de sifonação. O outro processo é utilizando um funil. Aí já é um processo laboratorial, né, que você pode fazer. Então esse funil, você está vendo aí que ele tem uma torneira embaixo, né? Então perceba aí que se eu abrir essa torneira, aquela água que está na parte de baixo, ela começa a escorrer. Quando ela começa a escorrer pela torneira, aí eu fico controlando a torneirinha aqui. Então, ao final da água passar toda por essa torneira, eu simplesmente fecho, ou seja, eu acabei de separar a água do óleo. O óleo vai ficar preso dentro do funil e a água que foi separada, né, que eu abri a torneira para ela sair, ela está armazenada em outro local. Outro tipo de separação, agora que nós vamos ver a separação entre líquidos e sólidos, a gente tem aí esses 4 tipos. A primeira delas é a decantação com sifonação, que é o mesmo processo que eu já falei anteriormente para vocês. Só que agora você vai estar utilizando um sólido e um líquido, né? Então imagina aí eu ter areia e água dentro de um copo. Então eu espero decantar, né? A areia ficar no fundo, que ela é mais pesada, mais densa que a água vai ficar em cima, eu chego lá com aquele sifão e faço essa retirada dessa água de forma bem simples. Então a gente já viu esse processo, ele é bem tranquilo. O próximo é a centrifugação. A centrifugação, gente, é um processo também que a gente usa bastante em casa.
Então você já deve ter visto aquelas centrífugas, aquelas máquinas que servem para separar a polpa de fruta das frutas, né? Então a gente coloca uma polpa ali dentro e a gente centrifuga isso daí, ou seja, em uma alta velocidade vai fazer com que a água, seja o líquido, né, o suco ali, vai ser separado da casca, vai ser separado das sementes, e assim a gente consegue ter um suco feito de forma bem rápida, inclusive dentro da nossa casa. Outra forma que a gente tem de separar sólidos e líquidos é através da filtração. Então a gente tem basicamente esses dois tipos de filtração. A filtração simples, que é aquela filtração que a gente usa aí no café, por exemplo, né? Então a gente coloca um filtro, esse filtro vai conter ali o pó de café junto com a água, né? Então como esse filtro tem os furinhos muito pequenos, você só consegue, vai ser permitida somente a passagem da água. O sólido vai ficar preso no filtro, né? O pó de café vai ficar preso no filtro e o líquido vai todo passar para dentro do recipiente. Tá? Então essa é a filtração simples. Outra filtração que nos livros eles dizem aí filtração filtração a vácuo, na verdade, que não é uma filtração a vácuo, é uma filtração a pressão reduzida. Por que é a pressão reduzida? Porque a gente utiliza uma máquina que vai fazer a sucção desse material, aí como você está vendo nesse exemplo, né? Então você está vendo uma máquina que ela faz essa sucção para que a filtração ocorra de forma mais rápida. Ou seja, esse processo que você está vendo, ele é a mesma filtração do café que a gente vê. Só que quando a gente utiliza essa máquina aí para diminuir a pressão dentro do recipiente, é como se ela estivesse sugando, né? Então ela está sugando esse líquido, então ele vai filtrar de forma mais rápida, mas o processo é exatamente o mesmo para os dois, tranquilo? Próxima separação que a gente vai ver é entre mistura gasosa e líquida. Como é que a gente separa um líquido de um gás, né? Um sólido de um gás, desculpa. Então imagina só, você está numa estrada e aí essa estrada de barro, né, não tem asfaltamento, você vê aquela poeira passando. Você está passando ali no carro, passa um carro por você e levanta toda aquela poeira. Aquela poeira, você concorda que é uma parte sólida que está misturada no ar atmosférico. Como é que a gente faz para separar os dois? É simplesmente pelo processo de repouso. Né? Então é meio que um processo de decantação, né? Se você esperar um tempo, aquela poeira vai baixar e aí separa de novo o sólido do gás. Por último, nós temos a separação entre gases e líquidos. Como é que eu separo um gás de um líquido? Aqui é bem simples, você também já deve ter percebido isso em casa com muita facilidade. Quando você tem aí um refrigerante, né, um refrigerante que não foi aberto ainda, se esse refrigerante estiver muito quente, quando você abre a tampa, você vê que o gás sai de uma vez. Ele faz até aquele barulho de gás, né? Ele sai de uma vez. Mas se esse refrigerante estiver gelado, né? Tiver saído do congelador, por exemplo, ou então estiver numa temperatura um pouco mais baixa, o gás vai sair, mas não vai ser com tanta intensidade em relação ao refrigerante quente. Né? Então por que isso acontece? O refrigerante, quando ele está quente, o calor favorece a saída do gás. Então é por isso que quando o refrigerante está quente, o gás sai mais rápido. Tá bom, galera? Então a gente viu aí as formas de separação de misturas heterogêneas. Acho que ficou bem fácil aí, né?